tá? Se é no caderno, não importa. Mas eu queria que você registrasse o que Deus vai fazer nessa noite nas nossas vidas. O tema dessa rede é Mulheres de Poços, encontros que mudam destinos. Antes de nós começarmos, eu quero fazer algo bem simples, mas muito poderoso com vocês aqui. Imagina que você está indo para um poço. Claro que os poços da Bíblia não eram tão bonitos quanto esse, né? Que esse aqui está maravilhoso, está maravilhoso. Mas imagina que você está indo para um poço, assim como aquelas mulheres da Bíblia, em determinado momento da vida delas, também acordaram e foram para um poço sem saber o que aconteceria naquele dia na vida delas. Assim é você, assim sou eu nessa noite. Nós estamos caminhando para um poço e nem imaginamos o que Deus já tem preparado nessa noite para a gente. Só que eu queria que você se imaginasse caminhando para esse poço, sabendo que você está carregando algo nas suas mãos. Eu queria um vaso, eu esqueci de pedir um vaso, mas as meninas nem se preocupem, porque eu já perguntei se tinha mais vaso, mas não tinha, a gente já utilizou. Mas imagina você com um cântaro, com um vaso, com um cântaro nas suas mãos, caminhando para um poço como esse, porque todas as mulheres que caminhavam para um poço como esse, elas tinham cântaros nas mãos. E a minha pergunta para a gente começar essa ministração de hoje é: o que você carrega hoje nas suas mãos? Você entrou aqui nessa rede de mulheres, nessa igreja. Tem alguém que foi convidada por alguém e está aqui pela primeira vez? Levanta a mão. Oh, meu Deus, só mulher bonita. Tem regra? Eu convido só vem visitante se for linda? É isso a regra? Todas nós, visitando pela primeira vez, ou as mulheres que já conheciam essa igreja, quando nós entramos aqui pelas portas dessa igreja, com certeza você veio carregando algumas coisas. Todas nós estamos carregando algo. Talvez você tenha entrado nessa igreja carregando algo que você tem carregado ultimamente, como cansaço. Tem alguém cansada aqui nessa noite que tem trabalhado muito? Olha, que mulher que não está cansada, não é? Talvez você esteja carregando cansaço. Talvez você esteja carregando cântaros de frustrações. Talvez você esteja carregando cântaros de ansiedade. Talvez você tenha entrado aqui nessa rede carregando cântaros de decepção, de medo, de mágoa. Ou talvez você esteja cheia de alegria. Eu não sei o que você veio carregando. Eu sei que todas nós temos algo. Nós estamos carregando muitas coisas no decorrer da nossa vida. E se o que você tem carregado tem sido algo muito pesado, eu queria que você colocasse nesse momento a mão no seu coração. E que nós começássemos essa palavra dizendo isso ao Senhor. Pai, diga isso. Pai, a tua palavra me garante que o meu fardo, ele é pesado, mas o do Senhor, ele é suave e leve. Então nessa noite, eu peço que o Senhor troque o meu fardo pelo teu, o meu cântaro pelo teu, e que o Senhor me transforme. Que esse nosso encontro seja um encontro que vá mudar o meu destino. Se isso é verdade, você pode dar um aplauso ao Senhor, porque é isso que Ele vai fazer nessa noite, na minha vida e na sua vida. Amém? Você sabia, irmã, que muitas vezes o problema não é o encontro, os encontros que nós temos. Muitas vezes o grande problema é o que a gente carrega quando nós chegamos num local de encontro. Pode ter certeza que você entrou aqui com alguns problemas, mas você vai sair daqui com eles resolvidos em nome de Jesus, porque Deus já tem a solução para tudo na nossa vida. Tem mulheres que carregam feridas e sem perceber, acabam respondendo com dureza nas palavras. Não conseguem responder com leveza, porque estão tão cheias de feridas, que acabam externando aquilo que elas estão cheias.
Porque o que você carrega determina como você responde a tudo que você vive. E é por isso que na Bíblia, quando nós olhamos para os poços, para poços como esse, nós não vemos somente encontros, mas nós vemos corações de pessoas sendo revelados nesse encontro. E nós vamos nessa noite falar de 3 encontros que Deus teve com 3 mulheres, e cada uma dessas mulheres, elas mostraram corações diferentes uma das outras. Assim como nós estamos aqui, eu imagino que pelo menos 400 mulheres, quase 500 mulheres aqui, nós estamos nessa noite, 500 corações diferentes. E existe algo muito forte na Bíblia que talvez você não tenha percebido, que passa desapercebido para você quando você medita em palavras que tenham esse tema. Existem poços que foram colocados na palavra de Deus em momentos na vida de homens e mulheres de Deus para transformar os seus destinos. Porque na maioria das vezes, quando nós pensamos em poços, talvez quando você viu o tema dessa rede de mulheres, você deve ter pensado: ai meu Deus, vai ser uma rede triste, porque vai ser falado de desentulhar poços. Mas eu quero dizer, Senhor, que eu vim aqui para o lugar certo, porque eu estou no fundo do poço. Será que é assim que você pensou? Essa rede é para mim porque eu estou no fundo do poço. Se você está no fundo do poço, eu tenho uma notícia para te dar. Você está no melhor lugar que você poderia estar. Porque quando a gente chega no fundo do poço, a gente só tem uma saída: subir. A não ser que você queira cavar. Se você não continuar cavando, se você está no fundo do poço, você está num lugar maravilhoso, porque agora você vai começar a subir, você vai começar a sair. O problema é quando a gente está no meio do poço, que ainda tem muita coisa para baixo. Então estar no fundo do poço também não é ruim, mas não é sobre isso que nós vamos falar. Porque quando você pensa em poço, talvez esses pensamentos estejam na sua cabeça. Na maioria das vezes, quando nós pensamos em poço, nós pensamos em necessidade, em água, em provisão. Mas quando você começa a olhar com atenção para a Bíblia, para as Escrituras, você percebe que o poço é mais do que um lugar de provisão. O poço é um lugar de encontro, encontros marcantes que mudam destinos, mudam vidas, mudam famílias e deixam legados. E é nesse poço que nós vamos nos encontrar hoje, num poço aonde mais do que provisão, o Senhor, Ele está nos encontrando para transformar nossa vida, não num encontro comum, mas num encontro transformador, que vai mudar totalmente a minha vida, que vai mudar totalmente a tua vida, que vai mudar a nossa história, nossos destinos. A partir de agora, desse encontro, tua vida não será mais a mesma. Eu gostaria que você desse um glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Porque o poço é um lugar de encontro, mas é um lugar de encontros incomuns. Todas as vezes que nós lemos na Bíblia encontros que aconteceram perto de poços ou em poços, esses encontros foram extraordinários. São encontros que carregam direção, são encontros que carregam revelação, são encontros que carregam alinhamento, são encontros que muitas vezes carregam transformações genuínas. Mas existe algo muito mais profundo do que isso, minha amiga. No poço, Deus não revela apenas o que Ele quer fazer na sua vida. Nessa noite, Deus não vai trazer revelação apenas do que Ele vai fazer na sua vida, mas é num poço como esse que Ele revela o que existe dentro de mim e o que existe dentro de você. Essa talvez não seja a melhor parte, mas é necessário e acontece. Além de Deus revelar o que Ele vai fazer na minha vida e na tua, nós também revelamos o que nós temos e carregamos dentro de nós. Porque o encontro não mostra só quem Deus é, o encontro também mostra quem nós somos. Então vira para a mulher que está ao seu lado e diga: eita, hoje eu vou saber quem você é. Hoje eu vou descobrir quem tu és. E talvez essa seja a pergunta que Deus quer fazer para mim e para você nessa noite. O que os seus encontros têm revelado sobre você? Porque nós, no decorrer da nossa vida, nós temos muitos encontros.
Qual encontro que foi inesquecível para você? Com certeza o encontro que você teve, quem já é casada com o seu marido, foi um encontro inesquecível. Você lembra do encontro? Não vai dizer que você não lembra. Ju, você está com cara de que... Quando foi? Você lembra o encontro que você teve? O primeiro encontro com o Anderson? Lembra? Lembra mesmo? Aquele taradão já te agarrou no primeiro encontro, né? Eu aposto. Não? O primeiro encontro que eu tive com o meu lindo foi um encontro muito único e diferente. Eu não sei se você sabe, eu já contei quando eu vi ele pela primeira vez? Já contei? Alguém sabe como foi? Só as mais íntimas? Eu fui na casa de um amigo meu, Sandrinho, que agora entregou a vida a Jesus, foi para o Legendários, nosso cupido gospel. Eu e meu irmão fomos na casa desse meu amigo, e chegando lá, ele não estava na casa dele. E a irmã dele falou assim, olha, ele não está aqui, mas ele está lá na casa do Nobão. Do Nobão, eu entendi Lobão. Porque eu não sabia que tinha alguém que tinha o nome, que existia alguém com o nome de Nobo. Ah, na casa do Lobo? Nhaque, nhaque, nhaque. Aí eu fui até lá, eu fiquei dentro do carro da minha mãe, era uma Caravan, quase que cor de rosa, um bege meio rosa gold, né? Paramos na porta da casa dele, do meu amigo, quer dizer, na porta da casa do Nobo, e o meu irmão já entrou na casa do Nobo, procurando o meu amigo, e nisso saio um japonês dorama. Eu devia ter trazido a foto dele, ter colocado a foto dele aqui. Mitz, você não tem uma foto para depois a gente pôr aqui? Manda aí, só para fazer inveja. Manda. Manda aí, para elas verem. Quem quer ver o pastor quando eu conheci? Ah, filha, mas ó, só para ver, hein? Nisso ele sai da casa dele, só com calça de exército, descalço, sem camisa, com essa... Meu, eu nunca tinha percebido um japonês na vida. Eu não lembro de ter visto um japonês na minha vida até então. Eu estava dentro do carro, eu fiz assim, ó. Pensa, pensa, pensa. Não, não pensa. E aí, só que ele ficou olhando para mim com uma cara, que eu falei, o meu irmão voltou e eu só falei para ele assim, gente, isso aqui nem estava na ministração. Eu falei para ele assim, Sandro, vamos embora daqui, porque aquele japonês tá me olhando com uma cara muito... Já saiu a foto? Não. Quem que tá me dando tchau? Ah, não, é alguém? Tá chamando alguém? Pensei que era comigo. Ah, era com ela. Oi. E aí ele chegou e eu falei, Sandro, vamos embora, porque esse japonês está me olhando com uma cara estranha. E saímos para comer um lanche. Eu comi o lanche mais rápido da minha vida, porque meu irmão voltou para o carro dizendo que ele ia atrás de mim. Ai, ele vai lá comer lanche com a gente. Eu falei, Deus me livre. Ai, não, estou com medo daquele japonês. Comi um lanche rápido. Ele foi tomar banho, passar um perfume chamado na época estileto. Quem lembra do estileto? Só as velhas. Comi meu lanche rapidinho e fui deixar minha amiga na casa dela. Quando eu cheguei achando que tinha dado um despilche no japonês. Quando eu chego na casa da minha amiga, quem está sentado no muro da casa dela? Ele. Foi atrás de mim. Esse foi nosso primeiro encontro. E depois disso, ele queria namorar comigo, queria namorar comigo. Queria nhanhar, lobo, vou comer a menininha, né? Só que eu sempre fui uma menina de família. E eu falava, não, eu não fico com ninguém. Eu era Chapeuzinho Vermelho. Eu falava, não vou ficar com ninguém. Para ficar comigo tem que namorar. E ele, eu namoro. Não, mas eu não quero namorar. E depois de um tempo, eu lembro que eu fui no karaokê. E a gente começou a se conhecer. Eu voltei para casa com uma jaqueta dele. Fui dormir com a jaqueta dele, com perfume e estileto. Cheguei em casa e disse para minha mãe essa frase, ela está lembrando ali. Ela falou assim, que isso, filha? Que jaqueta é essa? Eu falei, mãe, conheci um japonês tão cheiroso.
E você não imagina, ele tem uma bundinha, mãe. Ai, se ele sabe que eu estou contando. Porque japonês não tem bunda. Desculpa as japonesas que aqui estão. Mas ele tinha uma bundinha. Aí eu falei, mãe, estou apaixonada, mas não vou. Tenho que dar uma de difícil. Esse foi meu primeiro encontro com o meu marido. Porque os nossos encontros, tem encontros que são assim, são encontros bons. Agora tem encontros péssimos. Que susto! Gente, dá uma olhada nisso. Ah, fala sério. Pode dar um aplauso. Isso porque ele está com camisa nessa foto. Vocês não viram sem camisa. Também não vão ver. Gato, né? Ó, casei com o Dorama. Mas presta atenção, amigas. O que os encontros que você tem tido têm revelado sobre você? Quando você vai para a Bíblia, você percebe que existe diferença entre os tipos de mulheres que tiveram encontros nos poços com Jesus ou enviados por homens enviados por Deus. E isso é muito poderoso, porque não existe um único tipo de resposta que nós podemos dar. As mulheres são tão diferentes e nós passamos por momentos tão diferentes na nossa vida, que nos nossos encontros, tem encontros que nós damos respostas boas e tem encontros que nós damos respostas péssimas. Tem mulher que quando chega no poço se antecipa. Tem mulher que quando chega no poço corresponde, mas tem mulher que quando chega no poço resiste. De tantas feridas que elas carregam. E o mais impressionante não é só o comportamento delas, mas o mais impressionante é como Deus se comporta nesses encontros, independente de como eu e você sejamos. Ele continua sendo o mesmo. Independente das nossas reações, independente da maneira como nós correspondemos àquele encontro, o Senhor, Ele é sempre perfeito e maravilhoso. O primeiro encontro que eu queria trazer para essa noite, de uma das mulheres que passaram por um dos poços conhecidos da Bíblia, é o encontro com Rebeca. Esse é o encontro quando o coração está pronto. Gênesis 24, 18 e 19 fala o seguinte: Rebeca diz ao servo Eliezer: bebe, meu senhor, e tirarei também água para os teus camelos até que acabem de beber. Aqui, nesse contexto, o servo de Abraão, Eliezer, foi procurar uma esposa para Isaac. E ele fez uma oração. Senhor, o Senhor precisa me abençoar, o Senhor precisa me dirigir para que eu possa trazer uma mulher que seja uma mulher à altura do meu servo. Que seja uma mulher que verdadeiramente vá corresponder com Isaac. E como que eu vou procurar essa mulher sem conhecê-la? Como que eu vou encontrar essa mulher sem conhecê-la? Só se o Senhor me direcionar. E o servo Eliezer fala exatamente isso para o Senhor. Ele faz uma oração. Ele ora e ele pede para Deus um sinal. Quando eu chegar no poço, quando eu chegar em tal lugar, o Senhor vai ter que me mostrar essa mulher. E o sinal vai ser o seguinte: essa mulher vai ter que dar de beber para os camelos que eu estou levando. O que chama a atenção aqui não foi a oração daquele servo, mas foi a resposta que ele teve. Porque Deus não responde a ele com uma voz audível, como talvez você esteja esperando essa resposta, viu, mulher? Ai, Deus, fala comigo. Ai, Deus, eu quero ouvir a tua voz. Deus não respondeu Eliezer com uma voz audível. Também não respondeu mandando um anjo. Deus, manda um anjo, mas não manda qualquer anjo, não. Manda Gabriel ou Miguel, que deve ser fortão, bonitão, igual o pastor Nobuyuki. Manda um anjo falar comigo. Como que você tem pedido para o Senhor te dar resposta? Aqui Deus não responde a Eliezer, nem com uma voz audível, nem com um anjo. E ele também não responde com uma visão. Dá uma visão, Deus, quando eu conhecer a pessoa, ou quando eu tiver certeza que meu coração acelere, meus olhos se destaque à vista dos meus olhos, para que eu possa ter certeza
Deus não agiu assim nesse encontro. Porque Deus, muitas vezes, Ele não responde, na maioria das vezes, nem com voz audível, nem com anjo e nem com visão. Na maioria das vezes, Deus responde com o nosso comportamento. Deus respondeu a oração do servo Eliezer com o comportamento daquela mulher. E sabe por que talvez, irmãs, você não tenha tido ainda bons encontros até hoje? Porque você está querendo, esperando um zurungundum da vida, uma voz, um trovão, uma visão. E o Senhor só está esperando que você tenha o comportamento correto no momento do encontro da sua vida. Por que Rebeca teve o comportamento correto? Porque quando ela viu aquele servo, ela não deu apenas água para ele beber. Ela ainda respondeu com comportamento correto. Eu vou dar água para você, mas eu também vou dar de beber a todos os seus camelos, até que eles fiquem saciados. Muitas vezes nós esperamos que Deus se revele da maneira como nós pedimos, mas Deus, Ele quer responder com um comportamento correto meu e teu. Rebeca, ela chega, Eliezer pede água, ele não insiste, ele não pressiona, e mesmo assim, o comportamento de Rebeca foi totalmente assertivo. Ela se antecipa e ela dá água a ele, não somente a ele, mas ela vai além. Sabe, amiga, talvez o que esteja faltando para você ter um encontro maravilhoso com Deus, que mude seu destino, é você não fazer apenas aquilo que lhe é pedido, mas você fazer um pouco além. O comportamento dessa mulher foi um comportamento aprovado ao ponto de ela se tornar a esposa de um patriarca, porque ela não deu água apenas para Eliezer. Ela fez um pouco além. Ela deu água para todos os camelos. E aqui cabe uma pergunta a nós. O encontro dessa mulher foi um encontro extraordinário, porque ela não fazia apenas o que era exigido, ela não fazia apenas o que lhe era proposto, ela fazia sempre um pouco mais. E aqui cabe uma pergunta para mim e para você: você tem feito um pouco a mais? Ou você tem estado aquém do necessário, ou só na média? Porque encontros extraordinários não vão acontecer com mulheres medíocres, mulheres que estão na média. Encontros extraordinários vão acontecer com mulheres que fazem sempre um pouco além, um pouco a mais. Mulheres que estão acima da média, mulheres que fazem o que as outras não fazem, mulheres que servem mais do que as outras servem, mulheres que se comportam de uma maneira diferente do que a maioria se comporta. Então vira para a mulher que está ao seu lado e diga: está na hora de você fazer um pouco a mais, minha irmã. Deus estava respondendo uma oração através da atitude de uma mulher. Tem mulher solteira aqui que quer casar? Só quem quer casar, levanta a mão. Quem não quer vai ficar encalhada mesmo. Quem quer casar, levanta a mão. Quem não quer nem levantar a mão, tá vendo? Você não faz um pouco a mais, você sempre faz só o menos. Levanta a mão, Rafa. As duas, isso mesmo. Levanta a mão. Você que está esperando o seu Isaac, você sabia que tem alguém orando nesse momento, nessa geração, nesse tempo, por uma mulher como você? Ai, será que tem muito homem bom? Tem muito homem de Deus nessa terra. Ai, mas eu não estou vendo. Não está vendo porque você está esperando a visão, você está esperando a voz, você está esperando o trovão. Mas homens, presta atenção aqui, mulheres. Homens de Deus como Isaac. Homens de Deus como Isaac. Eles vão ter a resposta da mulher certa para eles. Sabe de que forma? Quando eles virem o comportamento delas. Tem muita mulher que não casou ainda porque não tem comportamento de mulher de Deus. Sabe por que Rebeca foi aprovada nesse encontro? Porque o comportamento dela foi a resposta a uma oração. Se essa mulher, a mulher que vier,
e tiver o comportamento de não somente dar água para eu beber, mas fizer algo a mais, for diferenciada e der também água para os meus camelos, essa é a mulher pela qual o meu Senhor Isaac está orando. Será que você é a resposta de oração de um homem de Deus? Ou você está sendo a resposta ou a oportunidade de homens mundanos? O que você tem carregado? Segundo encontro. É o encontro de Raquel. O encontro de Raquel é quando você está em movimento. É o encontro de mulheres que estão em movimento. O encontro de Rebeca são de mulheres que estão prontas, posicionadas. Mulheres que têm comportamento assertivo. O encontro com Raquels da vida são encontros de mulheres que estão em movimento e não paradas. Gênesis 29:9 diz: estando ele ainda falando, veio Raquel com as ovelhas de seu pai, porque era pastora. Olha aqui, capítulos à frente, o filho de Isaac com Rebeca, Jacó, chega a um poço como esse, e chegando lá, ele vê um poço tampado com uma pedra, e ele vê que todos os rebanhos estavam passando sede, passando necessidade, e ninguém tirava a pedra do poço. E aí ele fala: vocês estão esperando o quê? Estamos esperando reunir todos os rebanhos. Mas quando que vocês vão tirar a pedra? Quando todos os rebanhos estiverem aqui. Ei, e vocês conhecem Labão, meu parente? Sim! E olha quem está vindo ali, Raquel. Ela é pastora. E ela está vindo trazer o rebanho do seu pai. E quando Jacó viu aquela mulher, Raquel, em movimento, não era uma mulher parada, não era uma mulher estática, não era uma mulher omissa, não era uma mulher... Eu ia usar uma palavra, mas não vou, vai ficar meio chato. Não era uma mulher tranquila demais da conta, para não falar lerda. Era uma mulher em movimento. Era uma mulher posicionada, uma mulher ativa, uma mulher que estava trabalhando pelo que ela sabia que era necessário. E aqui a cena muda, diferente da cena de Rebeca. Raquel aparece no poço, mas ela não estava ali parada, ela não estava distraída, ela não estava vivendo sem direção, ela sabia onde ela queria chegar, ela sabia onde ela ia. E aqui fica uma palavra para mim e para você: você sabe aonde você quer chegar, mulher? Você tem direção, você tem projeto, você tem plano de vida, você sabe o que você quer da tua vida ou não? Ou você está tão distraída que o que chegar de bênção para mim serve? O que aparecer tá bom? Não! Esse encontro com Raquel foi um encontro tão extraordinário, porque Deus escolheu uma mulher que não estava distraída. Ele escolheu uma mulher em movimento, uma mulher que trabalha, uma mulher que espera no Senhor, uma mulher que cuida do rebanho de Deus, que trabalha no reino, cuida das ovelhas. Será que eu estou falando com alguém que está aqui? É você que Deus procura para um encontro extraordinário. Raquel aparece nesse poço, não vivendo sem direção, mas cuidando das ovelhas do pai. Ela está ocupada com o que foi confiado a ela. E aqui eu te pergunto, amiga, você também está envolvida e ocupada com as coisas do reino? Com aquilo que Deus confiou a você, ou você está distraída? Porque se você for uma mulher distraída, que não está nem aí para as coisas de Deus, não espere que Deus te encontre para transformar a sua vida. Porque Deus só transforma vidas de pessoas que querem mudança, que se posicionam e estão em movimento. É nesse momento que esse encontro acontece. E isso aqui é muito poderoso, irmã. Porque mostra que Deus não encontra pessoas apenas em movimentos espirituais extraordinários. Não, Deus também encontra mulheres que estão sendo fiéis no ordinário. Como assim, pastora? Deus está procurando mulheres que estão em movimento no seu cotidiano, no seu dia a dia. Não são mulheres que apenas se mostram
muito excelentes no reino de Deus, mas são mulheres que são excelentes também no dia a dia da tua casa, no cuidado com seus filhos, no tratar com o seu marido, no seu trabalho, nas coisas básicas da vida. Elas estão em movimento e elas são excelentes no ordinário, não só no extraordinário. Vira para a mulher que está ao seu lado e diga: como você se porta no seu dia a dia? Pergunta para ela assim, ó: como que você acorda, irmã? Como você acorda? Como você passa o teu dia? Como você responde ao seu esposo? Como que você age no seu trabalho? É no ordinário, é no cotidiano, é no dia a dia que nós estamos em movimento, demonstrando que nós estamos sendo mulheres de Deus. Amém? Raquel não estava procurando o encontro, mas ela estava posicionada para reconhecer esse encontro quando ele chegasse. Eu quero te dizer, se você for uma mulher em movimento, uma mulher que é excelente no ordinário, você vai ter o discernimento do Espírito quando chegar o encontro tremendo e maravilhoso do Senhor com você. Você vai reconhecer os encontros que são feitos por Ele, que são gerados por Ele. Você vai ter discernimento do Espírito para saber, esse encontro é especial e eu estou preparada para ele. E eu não estou aqui falando de homem não, viu, irmãs? Porque nem só de homem vive uma mulher, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Tudo bem que tem uns homens que são uns pães, como o meu. Brincadeira, nada a ver. Mas você está preparada, em movimento, para os encontros que Deus está proporcionando e preparando para você? Tem mulheres esperando viver algo grande, mas não estão sendo fiéis no que já tem que fazer no dia a dia. Vivem distraídas, emocionalmente instáveis, espiritualmente desconectadas. E depois perguntam, por que não acontece nada na minha vida? Não é possível que você é dona dessa frase. Não é possível que você fica verbalizando essa frase. Por que as coisas não acontecem na minha vida? Por que tudo acontece com os outros, comigo não acontece nada? Ei, pelo amor de Deus, deleta essa frase da tua vida. Porque se você tem usado essa frase, a resposta é porque você vive distraída, porque você é emocionalmente instável, porque você está desconectado espiritualmente. Se você não estiver no centro da vontade de Deus, você não vai viver milagres. Amém? Porque nada acontece na sua vida, porque Deus está precisando alinhar você. Então se permita. Deus não se move em cima de distrações, Ele se move em cima de posicionamentos. O poço de Raquel não foi só um encontro, foi uma conexão da história, que transformou toda a humanidade, até a minha vida e a tua vida. Foi um início de um processo, ali estava começando um processo de Deus na vida daquela mulher, e não foi um processo fácil, porque aquela mulher, ela era estéril. Ela teve um encontro maravilhoso com o patriarca, com o homem de Deus, mas o processo dela só estava começando. E ela continuou em movimento. Porque ela passou por muitas afrontas, por muitas dificuldades, por muitas guerras. Foi Deus movimentando aquela mulher para algo maior. Assim como Deus está movimentando você para algo extraordinário nessa noite. Deus está tirando você do marasmo, da distração e colocando você em movimento, olhando para o propósito que Deus tem para a tua vida, e Ele não vai parar até que se cumpra esse propósito. Ele está te despertando para que você possa viver esse encontro extraordinário, em nome de Jesus. Terceiro encontro, esse encontro foi muito poderoso, é o encontro da mulher samaritana. É o encontro quando o poço expõe as nossas feridas. João 4,9 fala da resposta que essa mulher que esteve num poço como esse deu, agora que não para homens como Eliezer e como Jacó, que foram as duas mulheres citadas anteriormente. Mas aqui a gente está falando de uma mulher que se encontrou com o próprio Jesus.
E olha que interessante, irmãs. Raquel responde, Rebeca responde, fazendo algo a mais, positivamente. Ela responde de forma positiva: eu vou dar água para você beber e vou dar ainda para os seus camelos. Conte comigo, eu estou aqui. Eu vou fazer sempre a mais. Eu sou serva, eu estou disponível. O comportamento dela foi excelente. A segunda mulher, Raquel, ela também. Ela estava em movimento, ela era trabalhadora, ela não estava distraída. Aquilo chamou a atenção de Jacó, ao ponto de, depois de dar água, ele dar água às ovelhas dela, ainda foi, beijou e chorou. Se apaixonou por aquela mulher, pela postura que ela tinha. Mas agora o terceiro poço, a gente encontra uma mulher que não teve um encontro com o homem. Ela teve um encontro com o próprio Jesus. E a resposta dela não foi favorável, irmã. Como que uma mulher que se encontra com o próprio Jesus não tem uma resposta favorável? O texto diz que quando Jesus pede água a ela, a resposta dela foi: como, sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou uma samaritana? Agora aqui o cenário muda. A gente está num poço. O cenário é parecido, mas totalmente diferente na postura. Porque até aqui nós vimos mulheres que corresponderam bem ao pedido de água. Mulheres que se moveram, que se posicionaram. Mas quando nós chegamos aqui, algo muito diferente acontece. Jesus pede água. Um pedido tão simples, direto, sem complicação nenhuma. Mas a resposta dela não é simples. Ela responde: como tu, sendo judeu, pede água para mim? Queridos, isso aqui não foi apenas uma pergunta. Isso aqui não foi uma pergunta dessa mulher para Jesus: como assim? Foi uma resposta que estava carregada de história, de rejeição, de frustração, de desgaste, de amargura. Porque todos os encontros que eu e você teremos ou já tivemos na vida, mostraram o nosso coração. Você fica só analisando o coração e o interesse da outra parte que você está se encontrando. Mas na realidade você está demonstrando do que o teu coração está cheio. Essa mulher se encontra com o próprio Jesus. E ela demonstra nas palavras dela o coração amargurado, ferido, desistido, triste, depressivo, julgado que ela tinha. Essa mulher passou por momentos tão difíceis e talvez você esteja carregando esse mesmo coração. Talvez Jesus já tenha feito perguntas para você tão simples. Me dê um pouco da tua água. O que Jesus estava falando para aquela mulher é: eu estou aqui para te ajudar. Mas a resposta dela é: quem é você para me ajudar? Quem é você para mudar minha vida? Quem é você para me curar? Para transformar minha história terrível? Eu já tive 5 maridos, como Jesus revela àquela mulher. Você já teve 5 e o 6º não é teu. Mas eu estou aqui para transformar, através desse encontro, a sua história. Essa mulher não estava apenas em um poço. Ela estava cansada da vida. Você também está cansada da vida, irmã? Você também está cansada da tua vida? Porque isso é muito real. Tem muitas mulheres cansadas de viver. Tem mulheres que não querem mais viver e outras cansaram de ter a vida que possuem. Porque existem mulheres que foram tão feridas, tão decepcionadas, tão quebradas por dentro, que a resposta que elas sempre dão são respostas duras e não leves. Todas as pessoas que chegam perto de mulheres assim,
a maioria dessas pessoas são feridas por elas. Você já conheceu alguém que você tenta ser simpática e a pessoa te responde com dureza? Te responde com frieza? Sabe o que isso representa? Mulheres feridas, que carregam histórias de rejeição, de culpa, de abandono, de frustrações e não conseguiram ser curadas até hoje. E quando pessoas até boas se aproximam dessas mulheres, elas não conseguem reconhecer que alguém tem algo de bom para oferecer a elas. Elas respondem sempre com dureza, usando uma outra linguagem, né? Sempre dando coice, porque precisam de cura. Precisam de cura, precisam ter um encontro com Jesus. Há pessoas, há mulheres que perderam a capacidade de responder com leveza e educação. Porque elas não confiam mais em pessoas, elas não se abrem mais, elas se fecharam, elas não conseguem receber nada mais. Elas estão tão machucadas que quando chega alguém com algo de bom, elas reagem de forma ruim. E talvez aqui esteja o ponto mais forte dessa palavra, irmã. Nem toda resposta dura nasce de maldade. Porque quando você vai conversar depois com uma pessoa assim, ela diz o seguinte: não foi minha intenção te magoar. Não foi minha intenção te machucar. Não, eu nem percebi que eu respondi de forma dura. Porque muitas respostas ruins nascem de feridas não tratadas. E a pessoa nem percebe que no lugar de ela atrair relacionamentos, ela expele relacionamentos. Pessoas isoladas, pessoas que não têm amigos, pessoas que têm dificuldade de relacionamento, são pessoas com feridas profundas na alma. E eu tenho uma palavra para dar para você, minha irmã, nessa noite. O Senhor Jesus está aqui. E Ele deseja te curar nessa noite, ao ponto de você se transformar na mulher mais gentil, mais amável, mais simpática, mais alegre que existe nessa terra. Olha o que Jesus faz. Diante daquela palavra, daquela resposta dura daquela mulher, Ele não se ofende, Ele não recua, e Ele não responde, rebate com dureza. Ele continua o tratamento, a conversa. Ele revela, Ele confronta e Ele trata aquela mulher. Porque o poço dessa mulher não foi um lugar de confirmação, foi um lugar de cura. Assim como talvez seja o teu poço nessa noite. E isso aqui é muito poderoso, porque mostra que Deus, Ele não trabalha apenas com mulheres prontas, como Rebeca e como Raquel. E talvez esse seja seu questionamento. Ao meu redor tem tantas Rebecas, tem tantas Raquel. Só que quando eu olho para mim mesmo, eu sou um poço de amargura, eu sou uma mulher samaritana. Mas eu quero te dizer nessa noite, Deus não trabalha só com mulheres prontas. Deus trabalha com mulheres que precisam de cura. E Ele trata de mim e de você da mesma forma, com a mesma educação, com a mesma paciência, com o mesmo amor. Rebeca, ela se antecipa, Raquel se posiciona, a samaritana, ela resiste, mas Deus age da mesma forma nas três. Ele confirma o propósito dele naquela que está pronta, Ele direciona aquela que está posicionada e Ele cura aquela que está ferida. Então não importa quem você seja nessa história, nessa ministração, se você é Raquel, se você é Rebeca ou se você é mulher samaritana, eu tenho uma notícia para te dar nessa noite. Deus está aqui para ter um encontro com você e Ele vai completar a obra dEle na tua vida. Por maior que esteja a tua ferida, por maiores que tenham sido suas dores, Jesus está aqui.
mesmo que você tenha respondido a Ele de forma grosseira, mesmo que você seja uma cavalinha com as pessoas que convivem com você, Jesus, Ele continua olhando para você com os mesmos olhos de amor. Ele não se ofende, porque Ele conhece a tua dor. A pergunta aqui não é só que tipo de mulher eu tenho sido. A pergunta é: o que eu vou fazer com o encontro que Deus está me proporcionando hoje? Saber quem você é nessa história você já identificou, mas isso não vai resolver em nada, não vai mudar em nada na sua vida. A pergunta mais importante é o que você vai fazer com o encontro que Deus está proporcionando a você nessa noite. Porque você pode chegar aqui, você pode ter chego aqui de qualquer jeito, você pode ter entrado nessa igreja de qualquer maneira, mas você não pode sair daqui igual. Eu acho tão interessante esse texto, irmã, porque Jesus estava saindo da Judeia e indo para Galileia, e a Bíblia diz que lhe aprouve passar por Samaria. Não é que aquele era o único caminho. Aliás, judeu não passava por Samaria. Eles faziam um trajeto 3 vezes maior, dando a volta, mas não passando por Samaria, porque judeu e samaritano não se davam. Mas a palavra do Senhor diz: aprove a Jesus. Foi desejo de Jesus passar por Samaria para se encontrar com aquela mulher. Jesus está aqui e Ele quer se encontrar contigo. Talvez você tenha chegado aqui pronta. Talvez você entrou nessa igreja sendo fiel, posicionada. Mas talvez você tenha entrado aqui tão cansada, tão ferida, tão na defensiva, tão endurecida, respondendo tudo com tanta resistência. E Jesus, Ele está aqui hoje. E Ele não veio aqui para te expor. Ele não veio nessa igreja para te envergonhar. Ele veio aqui para te tratar. Então hoje à noite é uma noite de decisão. Eu vou continuar reagindo com base na minha dor, ou eu vou permitir que Deus transforme as minhas respostas? Quem és tu para me pedir água? Porque se você continuar dizendo isso para Jesus, Ele já tem uma resposta para você. Se você conhecesse o dom de Deus e soubesse quem está te pedindo água para beber, você lhe pediria água e Ele te daria uma água que nunca mais você terá sede. Jesus foi naquele poço para tratar aquela mulher. E aquela mulher entendeu que Ele era o Messias. O poço, ele pode revelar sua ferida, mas não precisa ser o lugar onde a sua história termina. Pode ser o reinício de uma grande história. Um poço como esse pode ser a grande oportunidade de mudança da tua vida. Pode ser o lugar onde Deus vai reescrever tudo. Porque nem toda mulher chega bem num poço e num encontro, mas toda mulher pode sair transformada depois de um encontro com Deus. Eu queria que nesse momento você fechasse teus olhos. Tem muita mulher aqui que não responde mal. Por que que é? Porque deseja. Talvez você tenha ouvido até hoje: você é tão grossa, você é tão insensível, você é tão fria.
Talvez até hoje você tenha respondido mal porque você estava ferida. Tem respostas duras que não nascem da arrogância e da soberba, mas nascem de cansaço e de enfermidade de alma. Talvez até hoje você tenha tentado, você tenha se doado, você tenha acreditado, mas em algum momento algo quebrou dentro de você e você não consegue ver esse algo restaurado. Talvez você não consegue juntar os cacos, você não consegue voltar a ser quem você era. E sem perceber você começou a se proteger de tudo, se blindar de tudo, até de quem queria te fazer o bem. Porque geralmente mulheres nesse nível de feridas, elas não conseguem nem discernir as pessoas que Deus colocou na vida dela para fazerem bem para ela. Elas não conseguem discernir as pessoas que são enviadas por Jesus. Mas hoje Jesus está aqui nesse poço e Ele não veio discutir com você, Ele veio para curar você. Então eu queria que você fechasse teus olhos, colocasse a mão no seu coração e dissesse isso. Todas façam essa oração nessa noite. Diga: Senhor, há áreas em mim que endureceram, há respostas em mim que não são mais leves, há dores que eu escondi, mas que continuam dirigindo as minhas reações. Hoje eu não quero mais viver reagindo à dor. Senhor, eu não quero mais tratar com dureza pessoas que não merecem. Eu não quero mais viver fechada, desconfiada, travada. Toca onde eu endureci e amolece meu coração, Deus. Cura onde eu me fechei, restaura onde eu me perdi. Eu quero ser restaurada completamente. Eu não quero só sobreviver emocionalmente, eu quero ser restaurada. Agora escuta isso, minha irmã. Cura não é ponto final, cura é o ponto de partida. Porque não adianta Deus tocar e você continuar vivendo da mesma forma. Quando nós somos verdadeiramente curados, nossos comportamentos mudam, nossas atitudes mudam, nossas palavras mudam, nós mudamos. Tem decisões que são espirituais, outras não, são posicionais. Você vai precisar decidir, irmã, como você responde a partir de hoje, como você se posiciona e como você vai viver depois desse encontro. Porque a samaritana, ela não foi só tocada, ela mudou. Então eu queria que você ficasse em pé no seu lugar, se você quer ser transformada nessa noite. Se você quer mudar de vida, se você quer ser curada tão profundamente ao ponto de reagir diferente, de viver diferente, ao ponto das pessoas perceberem, vai ser perceptível a sua mudança hoje, amém? Amém, irmã? Não vai ser apenas espiritual, mas além de espiritual vai ser posicional. Eu me posiciono para agir diferente, eu serei diferente, eu vou falar diferente, eu vou agir diferente, eu vou tratar as pessoas diferente, porque eu fui curada, eu encontrei Jesus e Ele sabe tudo a meu respeito. Ele me perdoou dos meus pecados, Ele curou as minhas feridas mais profundas. E eu tenho algo a te dizer, minha irmã. Não tem nada que a cruz de Cristo não seja capaz de curar e transformar. A cruz de Cristo é mais do que suficiente. Quando a gente tem um encontro com Jesus, a nossa vida tem que ser transformada. Então aquelas que reagiam de forma grosseira agora vão ser dóceis. Aquelas que não tinham paciência agora vão ser pacientes. Aquelas que eram duras, elas vão viver de forma leve. Por quê? Porque Jesus encontrou você e Ele mudou a sua vida. Ele te conhece, Ele te ama, Ele te trata, Ele te cuida, Ele te cura, Ele te transforma.
Levanta suas mãos aos céus e diga isso: eu não vou mais responder a vida pela minha dor. Diga: eu não vou mais responder baseado na minha dor. Eu não vou mais. Diga com autoridade, diga: eu não vou mais viver na defensiva. Eu não vou mais levantar muros aonde Deus está estendendo a sua graça sobre mim. Eu escolho viver na leveza, com verdade, com maturidade, porque eu encontrei um Deus que sabe tudo a meu respeito e que é poderoso para transformar minha história, para curar as minhas feridas. Hoje eu não estou sendo apenas curada, eu estou sendo reposicionada no reino de Deus. Todas as pessoas vão ver a mudança que Deus está operando na minha vida. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, levante suas mãos aos céus e adore a Ele. Eu só tinha os meus pecados pra lhe oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. Como a brasa tira a pedra, quem nunca pecou, Ele me perdoou, Ele me perdoou. Sua irresistível graça me alcançou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Eu não te troco por nada, não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim, hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada me consolava. Minha vida foi transformada. Eu não te troco por nada, não há espaço pra todo vazio que havia em mim, hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. Na tua presença é o que faltava em mim, minha vida foi transformada. Quem está sendo transformada, levante suas mãos. A mulher samaritana, quando ela teve esse encontro com Jesus, ela teve uma atitude. Quando ela chegou perto do poço, ela estava com um cântaro. O mesmo cântaro que você entrou aqui nessa noite, um cântaro tão pesado, de humilhação, de tristeza, de dor, de rejeição, de angústia, de decepções. Mas a palavra do Senhor diz que conforme ela foi conversando com Jesus, e Jesus foi curando a vida dela e transformando a vida dela, a história conta que ela deixou aquele cântaro. Ela deixou aquele cântaro para trás. Ela não carregou mais aquele cântaro. E o cântaro representa a sua rotina antiga, a sua forma antiga de viver, o seu ciclo repetitivo de dores, aquilo que ela carregava todos os dias e sempre a enfermava a cada dia mais. Hoje, o seu cântaro, minha irmã, não é um objeto, é um comportamento. Deus está te chamando a deixar algo. E se você reconhece que nessa noite você precisa deixar o padrão que você vivia, você precisa deixar de ser reativa como você era,
você precisa mudar sua forma de viver, se você precisa deixar de ser dura, você precisa deixar de ser uma defesa emocional. Eu queria que você saísse do seu lugar, deixasse esse cântaro para trás e profeticamente viesse até o altar do Senhor dizendo: a partir de hoje, eu largo esse cântaro, eu encontrei Jesus e eu vou ter uma mudança de vida, eu estou sendo curada, eu reconheço que o meu comportamento precisa ser alterado, e o Senhor está fazendo isso na minha vida hoje. O Senhor, Ele está dizendo a você: beba dessa água, beba dessa água, você que está com sede. A água que você bebeu até hoje não sacia a sua sede, mas a água que eu te dou nessa noite, ela vai fluir do seu interior e nunca mais você terá sede. Porque hoje eu estou curando você, hoje eu estou curando a sua vida. Diga para o Senhor: hoje eu deixo a minha defesa, eu deixo a minha dureza, eu deixo a minha amargura, eu deixo a minha resistência, e eu escolho viver uma nova resposta. A partir de hoje, da minha boca, eu terei novas declarações, respostas diferentes. Você não foi curada para voltar a ser quem você era. Você foi curada para viver uma vida diferente, uma vida transformada. Diga: eu declaro que eu sou uma mulher livre da amargura, eu sou uma mulher livre da defensiva, eu sou uma mulher livre de ciclos emocionais repetitivos. Eu declaro que nessa noite Deus está levantando mulheres que sabem responder com sabedoria, que sabem discernir encontros e que sabem sustentar posicionamentos. O que te feriu não te governa mais. Você pode pôr a mão na tua cabeça e declarar isso? O que um dia me feriu não governa mais a minha vida. O que me marcou não me define mais. Existe uma nova forma de viver sendo liberta, e é essa forma que eu decido viver a partir de hoje, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Levante suas mãos e adore a Ele. Quem é esse que era sempre claro e não me condenou? Do lugar da morte, vida me ofertou. O cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Quem é esse que era sempre claro e não me condenou? Do lugar da morte, vida me ofertou. O cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Eu não te troco por nada, não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim, hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. Tua presença que faltava em mim, que a vida foi transformada. Aleluia, glória a Deus. Se nós pudéssemos ver o que Deus fez, se nesse momento a gente já pudesse ver o que Deus fez dentro de nós, você ficaria tão grata, tão grata. Porque aquela mulher que entrou aqui
ela não existe mais. Aquela mulher que entrou aqui nessa noite, ela não existe mais. Existe uma nova mulher. E essa nova mulher vai dar um testemunho tão poderoso do que é o encontro com Jesus, que eu já profetizo sobre sua vida.